Quem de vocês não sofre com a sua alma? A nossa alma está num processo de desconstrução e muitas vezes nós temos lutas tremendas. Eu não sei vocês, mas eu tenho. Eu sei que Jesus já me regenerou e sei que Ele está trabalhando e salvando a minha alma da sua petulância de querer ser o que ela não é em si mesma, mas já é em Cristo, o que Cristo quer fazer conosco. Hoje nós chegamos no 7º estudo, já são 11 escritos, nós estamos esperando sempre no que o Senhor vai dizer, mas para nós tem sido, para mim, tem sido uma experiência muito gratificante. Ver como é que Deus trabalha comigo, com a minha alma, nesse processo de salvação da alma. Aqui hoje nós vamos olhar aqui o Salmo 69, verso 1. Ele diz: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Este salmo fala dos sofrimentos do Messias ante o terror da morte. É uma figura do seu batismo na cruz, focalizando a salvação da alma e a libertação de um povo que ele veio assumir do meio desta humanidade caída e separada de Deus por causa da arrogância do pecado. É algo que transcende os limites da compreensão humana. Jesus, na cruz, ele não era o simples homem da encarnação ou o simples homem da Galileia. Ele era o homem federativo. Ele era o representante de uma humanidade caída em busca de um povo para si. A Bíblia diz que é um povo exclusivamente dele, zeloso de boas obras. O clamor de Jesus no Getsêmani tem tudo a ver com o grito sufocado da sua alma em profunda tristeza ou angústia existencial. Como disse John Trapp, o Filho de Deus viveu sem pecado, mas não sem tristezas. E aqui nós lemos Mateus 26, 38, que diz: então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Depois ele vai dizer que o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. Nós vamos olhar mais para frente que corpo sem alma é defunto. Carne sem alma só pode ser bife. Não tem sentido. Quando ele está falando de carne, é exatamente esta ideia de uma alma encarnada agindo na sua soberba serpentina, da serpente, da sua postura de ser como Deus. A alma pós-pecado é uma entidade destituída da comunhão com o seu Criador e que vive criando meios para tentar satisfazer o vazio de identidade que passou a existir em seu interior.
A morte do Messias fala da conquista sob o poder da morte e a libertação da alma escravizada pelos efeitos ensoberbecidos da rebeldia edênica, cultivada com ardis. Hoje, no programa Café e Fé, eu fiz uma declaração, uma citação, de que nós não somos ovelhas perdidas, nós somos um povo desgarrado e rebelde, que foi alcançados pelo Senhor. Na verdade, nós somos muito ensoberbecidos. Quando o Senhor nos achou, Ele achou gente revoltada, que não tinha nenhum interesse por Ele. Eu não o queria, e nem queria querê-lo, porque eu só queria a mim mesmo. O meu querer era voltado para a satisfação do meu próprio ego. E esse Senhor veio ao meu encontro. Isto é muito constrangedor, eu não sei explicar isto. No processo da revelação bíblica, há um fato bem instigante. Ao falar do aumento da linhagem dos homens, que creio seja a descendência de Caim, houve uma miscigenação dos filhos de Deus com os filhos dos homens, com as filhas dos homens, ou um casamento de duas linhagens. Nós lemos em Gênesis 6:2 assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Eu vou ler esse parágrafo seguinte e depois vamos dar uma palavrinha aqui. Sei que esse texto tem sido interpretado com outras vertentes, mas, para mim, isso se trata do casamento dos descendentes de Sete, a família dos filhos de Deus, com algumas mulheres descendentes de Caim, a família dos filhos dos homens. Vejo aqui um casamento misto e a mistura de duas culturas, gerando uma espécie de gigantes físicos e psíquicos. Quando a Bíblia pega os dois primeiros filhos de Adão, Caim e Abel, ela toma aquilo como duas realidades, a meu ver, da religião e do evangelho. A religião representada em Caim, que diz assim: Eva, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Eu, Eva, adquiri. Eu, Eva, tive uma conquista. Tanto é que ela pôs o nome dele de Caim. Caim significa conquista. Eu conquistei. Eu tenho um varão que foi fruto da minha aquisição. Quando Abel nasceu, ela diz assim: e deu à luz a Abel. Já o verbo dar aí chama atenção. Dar à luz. Ela o delivrou, nem pariu. Aí depois vocês vão ter que estudar isso. Uma delivração ou um delivramento é uma coisa mais frugal na aparição. Deu à luz e pôs o nome de Abel. Abel significa um sopro. Não é uma conquista. É algo parecido com o dom da vida que foi dado por Deus. Mas aí
e isso nós vamos ter que várias vezes estar chamando a atenção, o Caim traz a oferta cheirando a suor, a esforço, enquanto que Abel trouxe as primícias do seu rebanho e apontando para o cordeiro que havia de ser imolado. Abel foi aceito, bem como a sua oferta. Caim, entristecido, mata Abel. E vira uma família muito peculiar, voltada para si mesmo. Constrói uma cidade, se fecha. Em seguida a Bíblia fala que Adão coabitou com sua esposa e teve um filho, Sete. Sete significa o substituto. Aquilo que nós falamos no início aqui, que é a vida cristã, é a substituição. E a partir do nascimento de Enos, ou Enos, começaram a clamar ao Senhor. E a Bíblia explica a Bíblia, que todo que clama o nome do Senhor, todo que invoca o nome do Senhor, será salvo. Então nós temos aí duas famílias. A família de Sete, que eu vou aqui colocar de cima para baixo, é a família que desce. Todos os nomes da família de Sete, os nomes têm a tendência do descer. E a família de Caim tem a tendência do subir. A família dos homens é uma ideia de ser importante, de ser reconhecido. Então, houve um determinado momento, no capítulo 6, que diz que os filhos de Deus, que para mim são os descendentes de Sete, acharam formosas, que é a mesma questão lá da árvore, que o fruto era agradável aos olhos, aquilo que nos embevece, as filhas dos homens, e tomaram para si. Mas o capítulo 6, ainda não houve dilúvio. O dilúvio começa no capítulo 7 e vai para frente. Então não morreu essa raça? Morreu, mas sobrou alguém. A minha opinião, eu interpreto isto, é que Cão, filho de Noé, casou-se com uma moça descendente de Caim. É por causa desta palavra que nós vamos ver mais na frente, que vai dar à alma essa tendência de ensoberbecimento. E a palavra Gibor, que nós vamos falar aqui um pouco. Ela aparece neste cruzamento e ela reaparece na família de Cão. Tem outros termos que vão mostrar, como se fossem pistas que Deus coloca. Quando você está dentro de uma mata, você vai olhando as pegadas dos animais, para ver se, que passou aqui uma onça. Você olha e diz, não é onça, aqui tem, não é rastro de onça, aqui é rastro de cachorro do mato. Como é que você sabe disso? Porque você tem uma experiência. Na Bíblia também tem algumas coisas que você precisa saber, pelas palavras, pelos termos, porque tudo que Deus colocou tem um propósito, e ali tem uma família que passa pelo dilúvio, e esta cultura passa na família de Cão. Este cruzamento fez surgir um tipo definido pela palavra hebraica Gvor, que é traduzido por valente ou poderoso. Vamos dar aqui deixa o dedinho aqui, vamos dar aqui você vai dirigindo o carro e alguém lhe dá uma fechada. Como é que fica? Como é que fica a alma nesta hora?
Honestos. Fica poderosa, fica valente, não fica? Aqui nós temos um homem, 1,90 m e que, bem... Mas ele é um minhocuçu. Você sabe o que é minhocuçu? Aquela minhocona usada para pescar. É grande, mas ele é bem... Aí ele ia dirigindo o carro e de repente ele fechou alguém, assim, dessas fechadas que você não tem o objetivo de fechar, mas fechou e o cara veio por trás, trancou ele e saiu de dentro do carro. Mas ele era desse tamanho assim. E saiu e chegou na porta do carro e foi assim. E aquele outro irmão aqui começa a sair de dentro do carro. E quando ele começou a sair, foi passando, que o cara olhou assim, ele dizia assim, mas também uma covardia. Mas aquela alma pequenininha, aquele homem pequenininho, ele possuía uma alma gigante. Uma alma superpotente. Num corpo, evidentemente, anão. E todos nós aqui, tem gente que é mais ou menos, mas fomos invadidos por este vor, por esta fúria vulcânica. E aqui diz, este tipo não desapareceu no dilúvio, pois o vemos outra vez na descendência de Cão, encarnado em Nimrod, um caçador diante do Senhor. O que alguém poderia caçar diante do Senhor? Expressão bíblica que Nimrod foi um caçador diante do Senhor. O que alguém pode caçar diante do Senhor? Não me parece que seriam leões ou elefantes, mas almas. A grande caçada do humanismo é por almas vinculadas à cultura anticristo, que busca a entronização do ser humano no panteão da serpente teomânica. Aqui reside uma pista que dá origem aos pódios, palanques, palcos, plataformas. Aí eu botei também e púlpitos. Até púlpitos. Eu preciso subir. Aqui tem um poder assim mais... Falar daqui de cima dá uma autoridade maior. É psicológico isto. Mas existe. O lugar elevado, a apresentação, né? A tendência que a gente tem por aplausos, aquilo mexe com a alma. E por que eu coloquei o texto do George Miller? É que ele diz que ele morreu tanto para a crítica como para o elogio. E eu sei que as duas fazem muita cócega em minha alma. Uma cócega de irritação e a outra uma cócega de querer mais. E aí esta alma precisa ser mesmo desconstruída. Os caçadores de almas são alpinistas do poder, arquitetos de pirâmides, torres e de tudo que os eleve e os notabilize. Essa cultura sutil da meritocracia tem sido a disciplina das elites dos cursos de pós-graduado
o pós-doutorado na captura das almas carentes. Toda criança nasce caída e vazia de significado neste mundo, mas aspirando aos cumes, topos e cúpulas. A gente vê o Felipe com 2 anos e meio, Felipe é meu neto, para quem não sabe. Ele é o super-herói. Ele passa de Hulk para o Homem-Aranha, do Homem-Aranha ele passa para o Homem de Ferro, é numa facilidade, e ele voltou agora, ficou 15 dias fora da escola, voltou à escola e voltou já dando forças, mostrando a sua onipotência. Já pegou 2 ou 3 para mostrar que ele é Superman, ele é o forte. Essa tendência entre os 2 e 3 anos de idade é muito normal na criança. O pior é quando esse surto passa para mais adiante. Um homem de 32 anos que quer ser super-herói. E quando a coisa não acontece, ele bate o pé e grita e vira a mesa e joga o cristal na mulher, e a mulher joga a panela no homem e vira aquele pandemônio. O que é isto? Eu não vou contar o que eu vi ontem. Eu fui a um casamento, um noivado, e os avós da moça, eu não vou contar a linguagem que ele usou, mas ele foi muito, eu ri muito, porque foi assim, ele é um homem muito simples, e ele disse: olha, eu nunca mandei minha mulher a tal lugar, e nem ela a mim, faz 58 anos. Eu disse: oh, que coisa boa. Mas a gente vê, por picuinha, por coisa, a gente fica brabo, né? Por que isto? O que é isto? E eu não duvido da minha regeneração. O que eu digo é que minha alma está em processo de salvação. Todos nós desembarcamos na terra com uma inclinação ao trono e ao cultivo dos altares, facultando o ingresso imediato dos bebês aos cursos de dominadores do planeta. A vida na Terra é governada por ambições cósmicas, e a alma vive construindo plataformas de lançamento para se atirar como pipa em busca dos lugares altos, e deste modo tornar-se de alguma forma visível e notável na arquibancada do seu show bizarro de ser como Deus. Onde é que você está? Como é que eu vou aceitar não ser Deus? Que coisa. A alma poderosa é fruto da proposta da serpente e da altivez cultural nirodiana do zigurate. Zigurate é aquela torre de Babel, que vai crescendo assim até o topo chegar no céu. Ele não chegou no céu, vou falar aqui bem baixinho para você, eles não chegaram no céu no sentido da construção, mas eles chegaram no céu no sentido do zodíaco. Quem lê aqui astrologia? Pois é. Vai procurar os astros para governar a psique. Isso é um estudo matemático criado pelos babilônios, pelos nirodianos. Queremos que o céu determine. Eu não sei nem qual é o meu. Fevereiro é o quê? Aquário. Eu sou aquariano. Aí o outro diz: não, eu sou leão.
Aí eu vou dizer, não, eu sou virgem. E aí começam as conversas que são interessantes. Mas tudo isto... Eu fiz uma vez um programa com uma pessoa que faz esse tipo de leitura, e eu perguntei para ela, mas só tem coisa boa? Eu não vejo a ferida. Ai, Senhor, tem misericórdia. Somos uma raça caída, mas caiada. Somos pó rastejando no pó e ambicionando ao céu. Somos alimento de serpente vivendo a mitomania da idealização. Fingimos ser o que jamais fomos e vivemos a hipótese apolínea da perfeição. Vou explicar isso. Somos sapos enlameados com pretensão de viver como príncipes encantados. Isto é um conto de fadas da alma altiva. Olha aqui. Nós ambicionamos a mitomania da idealização. Mitomania é a mentira. Existe uma ideia assim, fantasiosa. Eu sou... Aí... Normalmente, a história dos nossos avós é uma história toda ela rebuscada de idealismos dos avós, bisavós, coisa. A gente cria, ou então é uma história estrupiada por fatos de abusos e feridas que ficaram na alma. Mas há uma mitomania. Nós tentamos negar aquilo que aconteceu. Quando eu vim para o Rio de Janeiro com 17 anos, tinha um rio na propriedade do meu pai que eu achava mais uma coisa impressionante. Para atravessar nadando aquele rio, era um trabalho insano, quando menino. E quando eu voltei lá, uns 6, 7 anos depois, era um córrego. E eu perguntei, mas será que é isso aqui? Esse rio não era largo? Perguntei para o meu irmão. Ele disse, não, ele sempre foi muito estreitinho. Meu Deus, o que é isso? Aí a gente vai verificando que tem umas ideias da nossa... em que as coisas eram. A casa da família era... E aí nós criamos um negócio e vem uma fantasia, vem uma idealização, vem um negócio. Isto é fruto desta alma que ela aspira por algo perfeito, por algo maior. Foi bem aqui, neste pântano lamacento das ambições elevadas, que Cristo Jesus se encarnou. Vou voltar ao verso primeiro, o Salmo 69, 1. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. A imagem é muito tosca e muito feia, mas eu vou falar. Diz que o inferno é um lugar onde você está dentro de um tonel de fezes até aqui. É um tonel, é uma piscina de fezes. E toda vez que a pessoa vai entrar, o outro vai entrar, aquele lamaçal, o que está dentro diz assim, entra devagar. Porque a situação é crítica. Mas olha, a figura aqui é
A minha alma está aqui, nesta lama. Jesus. Até a alma. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Como é que você conhece a alma de alguém? Manda ele falar. Ou se ele não falar. O silêncio também pode ser uma forma de diagnóstico. Porque o medo é tão grande que o silêncio mantém o sujeito com medo de sair. Por quê? Porque a inadequação não lhe permite sair. Lembre-se que timidez é pecado. E timidez é a forma mais safada do sujeito se esconder dos outros. Quando chamar você aqui na frente, estou com medo. Mais para frente a gente vai. Olha esse versículo aqui, o versículo 2 do Salmo 69. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Pensa num Messias assim. E pensa que essa corrente são as fezes que nós defecamos neste mundo. Misturando esta espécie de... qual é o rio mais poluído hoje do Brasil? Tietê. Tietê aqui em São Paulo. É assim, um Tietê ali. E você, ó. E o Messias aqui, ó. Neste caldo que eu coloquei lá. O que ele está fazendo neste mundo caído e depravado? Ele veio salvar almas ensoberbecidas pelo pecado. A geração das almas iludidas, narcísicas e alucinadas tem se afogado no poço da imaginação, contemplando sua imagem idealizada. O egoísmo asfixiante tem atolado na lama do barro cada alma que nasce neste mundo governado pela cultura do alpinismo, mas Deus, em sua graça, decidiu salvar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Neste caldeirão, ele veio buscar a gente, e ele teve que entrar. Ó, isso aqui é barro, gente. Isso aqui é lama. Isso aqui é caulim soprado com fôlego divino. Isso aqui é barro. E a alma barrenta, que ainda não foi dominada pelo Espírito, ela está... Você quer ver como é que eu resolvi isso uma vez com os meninos juniores? Eu peguei uma xícara de café lá no acampamento. Eu peguei uma xícara de café, uma xícara transparente, cheia de café. Aí eu peguei uma vasilha com água e comecei a despejar. Tinha uma bandeja embaixo e eu comecei a despejar a água naquela xícara de café. Fui despejando devagarosamente. E o café foi ficando mais ralinho, foi clareando, e eu fui botando água. E daqui a pouco, você olhava, não tinha mais café, porque a água que estava sendo derramada ali
tinha expulso o café e ficou aquela xícara cheia de água limpa. E os meninos entenderam isso. Quando a vida de Cristo começa a ser derramada e manifestada de dentro para fora, aquela borra, aquela sujeira histórica da alma, nós começamos um processo de salvação. Aquilo vai limpando, vai limpando. Quanto mais você ficar debaixo da torneira da graça de Deus, mais purificado você será. Aquilo vai limpando, 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 até não sobrar mais nada. Por isso que George Miller disse, eu tenho me apresentado a Deus. George Miller morreu. E agora, aquele processo começou, vindo de lá para fora, de dentro para fora. Então Jesus se encarnou num barro é corpo, lama assento, e toma a causa destes pigmeus terrenos administrados pela morte, mas com alma gigante, e vai voluntariamente até a cruz para desfazer todo o processo de envenenamento da serpente. A morte de Jesus tem o poder de vencer o poder da morte e desintoxicar do veneno de altar as almas do seu povo. Isso aqui é tão precioso. Ele vai retirar toda aquela toxina de que eu tenho que ser isto, de que eu tenho que ser. Essa semana eu fui almoçar com um advogado, ele está ouvindo a palavra de Deus, ele está interessado. E ele disse uma frase no meio da nossa conversa, que foi muito interessante. Ele disse, antigamente, as pessoas, o bonito era a pessoa contar as coisas que ela sabia, os cursos que ela possuía, isso era bonito a gente saber as coisas dela. Hoje, o bonito é você ficar quieto. O correto é você não se exibir, não contar muita história. A gente está vendo como é que a Polícia Federal está descobrindo, a Receita Federal está descobrindo o dinheiro que você não declarou. Como? Você vai viajar para Grécia, aluga um barco, passeia, tira foto e bota no Facebook. Bota uma porção de coisas de viagem no Facebook. Aí o que acontece? Eles estão dia e noite fazendo... Mas esse cara disse que só teve tanto de rendimento. Aqui no Facebook diz que ele fez isso, aquilo outro. Uma atrás dele. Aí, o número é grande que eles estão pegando. O cara acabou com aquela botija. Não é isso, Joaquim? Sabe o que é? A gente quer dizer uma coisa que é imaginário. Aí está pegando todo mundo. Ó, eu estou contando para você, porque se você tem alguma história dessa, saia do Facebook. Ou não se exponha. Não fique aí se mostrando, que essa necessidade de se mostrar, isso é uma necessidade de infantilização de alma soberba. Isso é comportamento de uma criança de 2 anos. Agora, só para lembrar, lembra-se do rei Ezequias. O que o rei Ezequias fez? O rei Ezequias mostrou as riquezas de Jerusalém, as riquezas do templo. Quando os babilônios chegaram lá, ele chamou, fez um banquetão, ele chamou e eles foram ver. Quando o profeta Isaías mandou um recado para ele, mandou um WhatsApp para ele, assim, disse, olha, você cometeu um grande pecado.
os babilônios vão buscar tudo. Aí Ezequias caiu em si, começou a chorar e orou a Deus. Aí veio outro Facebook dizendo assim, outra mensagem dizendo assim: não será no seu tempo, mas será nos seus netos. Deus te preservou. Essa mania de querer mostrar, isso é uma alma que está aí, gorda, obesa, mas é uma alma pequenininha, sofrida que só ela. Jesus vai até a cruz e desfaz o encantamento da cobra, anulando o poder sutil da morte, e em seguida, da sua tumba escancarada, dá vida ao espírito morto, habitando nele por meio do Espírito Santo. Com esta vivificação espiritual, a Trindade inicia na história a salvação de um povo que foi projetada por ele na eternidade. Alguém já disse que a graça está especialmente associada com os homens em seus pecados. A misericórdia está geralmente associada com os homens em sua miséria. E Santo Agostinho procura trazer luz a este quadro trágico, dizendo: a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. O apóstolo Paulo vê esta fase assim. Vamos ler Romanos 8:9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Onde é que está o Espírito de Cristo? Onde está o Espírito de Cristo? Em nós onde? No Espírito. Espírito se comunica com espírito. Alma se comunica com alma. Corpo se comunica com corpo. Tem relacionamentos que são muito fortes. O Espírito de Deus não se comunica com minha alma, ele se comunica com o meu espírito. Agora, o meu espírito fala com a minha alma, e a minha alma fala com o corpo. Há uma relação. Isso é apenas didático, porque o homem é uma integralidade. Vocês, porém, não estão na carne, ou seja, não estão neste processo, apenas no processo de um homem dicotômico, alma e corpo, somático. Agora, há algo interessante aqui nessa vivificação. Vejamos no versículo 10 do capítulo 8 de Romanos. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, é algo mortal por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Eu tenho a vida do Espírito no meu espírito. A minha alma e o meu corpo, ele formam um processo caído, que precisa de salvação. O corpo, que é o vaso de barro da alma, encontra-se ainda sob o domínio da morte. Aliás, o corpo sem alma é cadáver. Mas a questão vai mais adiante, Romanos 8:11. Se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o seu corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha só. Onde é que o Espírito Santo veio morar? Num barraco. Quem é esse barraco? O Glênio. Mas ele vai começar a fazer um processo. Essa semana me mandaram para mim um prédio lá em Miami, de 60 andares, que tem uns apartamentos de não sei quantos mil metros, e o carro do proprietário
entra no apartamento. Você entra com o carro no elevador e ele sobe e você deixa o carro lá em cima e entra no apartamento. Você não precisa ter garagem embaixo. Cada apartamento desse custa 9 milhões e meio de dólares. 9 milhões e meio de dólares vai dar uns 30 e poucos milhões de reais. E dizia que o Edir Macedo tinha um apartamento desses lá. Aí vira a pessoa que estava, diz assim: e você, Glênio, tem um apartamento desses aí? Eu disse: não, eu tenho um melhor. Eu tenho um apartamento muito melhor que esse, lá na casa do meu pai. Eu nem estou preocupado de olhar esse aqui, porque isso aí só vai dar problema para minha alma. Ela vai ficar mais besta do que é. Agora, lá na casa do meu pai, eu tenho um apartamento. Não sei que tipo é, mas eu sei que ele disse: eu vou preparar um lugar. Para onde eu estiver, você esteja também. Eu sei que a pessoa talvez estivesse querendo fazer uma provocaçãozinha, mas eu saí na tangente melhor. A salvação da psique é um processo permanente onde o Espírito Santo age e a alma encarnada reage voluntariamente em viva obediência. Não se trata de uma ação unilateral, como no caso da vivificação do Espírito, mas uma coparticipação do crente espiritualmente salvo com o Espírito Santo de Deus, no propósito da purificação de todo o lixo acumulado na memória de sua alma em todo o tempo de sua história. Eu tenho uma história com muitos problemas, desde os meus trisavós, ou tetravós, trisavós, bisavós, avós. Eu sempre conto que a Bíblia diz assim: eu visitarei a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E eu conto isso para trás como cultura, como coisas que vêm, como históricos. Alguém aqui sabe explicar o que é um genograma? Eu já olhei para uma psicóloga lá, mas o genograma é um processo de estudar a cultura de uma família, né? As ligações. Na sua família teve alguma pessoa que se suicidou, ou teve uma pessoa que teve problemas homossexuais, ou teve assassinato, ou teve estupro, ou teve isso. Então você vai descobrir nos avós, nos bisavós. A gente não caminha muito para trás porque não sabe muito, mas sabe, aqui e acolá tem uns negócios, os bêbados, os ébrios, aqui e acolá, e aí você vai descobrir os segredos familiares, os problemas familiares, as dores da alma que vão passando de pai para filho e vão se manifestando, a cultura que vai se passando, e a alma daquela criança vai adoecendo naquele ambiente adoecedor. E nós precisamos de um Salvador que entre nesse negócio e mude essa história. Às vezes vamos precisar de remédio. Agora eu vou entrar aqui um pouquinho. Eu uso óculos desde os 14 anos de idade. Eu tinha problemas. Eu aceito usar óculos, mas não aceito tomar um remédio psiquiátrico, porque eu não sou louco. Quem foi que disse que você não é louco? Quem te contou essa história? Não tem aqui ninguém sadio. Se não é neurótico, é psicótico. Se não é psicótico, é psicopata. Tem todo mundo aqui cheio de problema. Não vem com essa história, não. Ah, mas eu não sou. É pior ainda, porque nega. Quanto mais nega, pior fica. E não tem cura. Vai ficar aí amarrado em cima do toco. Mas eu não sou assim. Eu não jogo pedra. Não jogo pedra, mas come. E nós precisamos de um Salvador, gente.
que se encarna e que entra nessa lama para tirar a gente dessa lama, para salvar a nossa alma. E nós precisamos de salvação da alma. Onde é que eu estou? D.W. Dyer, no seu livro De Glória em Glória, ele diz: como você já deve ter suposto, este processo contínuo de salvação é algo que está acontecendo em nossa segunda parte, nossa alma. Quando nascemos de novo, nossa primeira parte, nosso espírito é salvo. No futuro, quando Jesus voltar em glória, nossa terceira parte, nosso corpo, será salvo. Mas hoje, Deus está fazendo um trabalho contínuo em nossa segunda parte, nossa alma. E esta etapa é sinérgica, isto é, Deus e o crente trabalham juntos. Na primeira ele fez sozinho, na terceira ele faz sozinho, mas na do meio ele joga e eu respondo. Por exemplo, alguém aqui já foi ofendido por alguém e ficou magoado? O que essa mágoa faz dentro de você? Ela começa a fermentar. E você precisa, se você deixar, você vai cultivar, ela vai ali, vai criar raiz, vai criar. Aí de amargura ela vira ressentimento, de ressentimento ela vira ódio, de ódio ela vira assassinato. Aí adoece o corpo. Adoece o corpo. Agora, o que eu vou fazer com essa coisa? A pessoa me feriu. Feriu. Eu sou humano, eu estou ferido. Muito comum em casamento, em relacionamento profissional, em isso, aquilo. O que eu faço agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho outra opção. É ir para a cruz, ser tratado por Deus, ser liberto desse ressentimento e soltar o tal dito cujo com perdão. Você está perdoado, em nome de Jesus. Eu não tenho perdão, eu não tenho, nunca tive, mas ele disse que derramaria no meu coração. Então, com o dinheiro do Bill Gates, que eu contei domingo passado, eu perdoo. Com o perdão de Jesus, está perdoado. E não vem para cá ficar guardando ressentimento, porque eu não quero ser prisioneiro da minha memória. E quem vai decidir isto, o Espírito Santo diz: perdoa, meu filho. Sim, senhor, perdoado está. Com o teu perdão eu perdoo. Eu estou olhando para uma mulher que aconteceu isso aqui nessa igreja, alguns anos atrás, quando ela perdoou o marido, que ela estava muito sofrida. Foi uma palavra assim: perdoado está, em nome de Jesus. Nós podemos ver como este processo se desenvolve na vida cristã nesses versículos de Romanos 8, 13 a 14. Vamos ler juntos. Portanto, meus irmãos, nós temos uma atribuição, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana caída. Porque se vivermos de acordo com essa natureza, estaremos dominados pelos efeitos da morte. Mas se pelo Espírito Santo nós mortificarmos os feitos pecaminosos, com toda certeza viveremos espiritualmente sadios em Cristo. Essa é uma paráfrase, uma tradução muito interessante que procura mostrar a mensagem da palavra. Mas eu não consigo. Não consegue mesmo. Mas Deus disse: eu vou financiar isto. E agora? Agora me diga assim: quer ou não quer?
Não diga mais, eu não consigo. Quer ou não quer? Porque se você disser, quero, pronto, está à disposição. O plano de Deus é substituir pouco a pouco nossa vida terrena e corrupta pela sua gloriosa vida eterna. Isto é o que o termo a salvação da alma quer dizer. Fui salvo no meu espírito, estou sendo salvo na minha alma e serei salvo no meu corpo. Amém. Bota água dentro da xícara de café. Vai derramando. Daqui a pouco você olha, tá branquinho, limpinho. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.